Ok, Ok? ok. Boa noite a todas e a todos. Inicialmente, queremos pedir desculpas por esses 9 minutos de atraso da nossa transmissão. Então, como todos já sabem, ao longo desse mês de maio de 2020, em comemoração ao Dia do Geógrafo e como atividade remota decorrente da pandemia, a coordenação do curso de Geografia, juntamente com o Centro Acadêmico de Geografia da UFP, estamos promovendo atividades distintas, como forma de refletir o cenário atual e como a ciência geográfica está inserida nesse contexto. Nós já tivemos 2 webconferências, a primeira webconferência com a professora Andrés Cabelo, da UFP, e a segunda webconferência com o professor José Palhares, da Unifap. E hoje teremos a nossa terceira webconferência. A nossa preocupação com essas atividades é justamente proporcionar aos participantes um momento de diálogo, um momento de reflexão nesse período de hashtag Fique em Casa. Antes, eu vou passar a palavra para o presidente do Centro Acadêmico, o Verlando Marques, que vai falar um pouco sobre a primeira etapa do nosso concurso fotográfico. Após a fala do presidente do CAGEL, nós retomaremos a nossa programação normal. Verlando. Olá, pessoal. Boa noite. Então, há alguns dias a gente está com o nosso concurso fotográfico aí, onde a gente pediu para todos os estudantes da universidade, tanto em graduação quanto de pós, estarem postando, né, suas imagens, seus registros fotográficos de paisagens das mais diversas, e a gente teve uma boa, digamos assim, repercussão, digamos assim, do concurso, e a gente temos já nossas 5 melhores, aliás, não as melhores, digamos assim, não podemos dizer que as melhores, mas as mais bem curtidas. Então, algumas realmente se engajaram no concurso e foram a fundo, compartilhando, e eu vou trazer aqui para vocês os nossos 5 imagens mais bem votadas. Vou só compartilhar aqui a tela para vocês. Só um momento. E essas 5 imagens, elas irão estar disponíveis a partir das 21 horas, até amanhã, no máximo, nossa página do Centro Acadêmico, para que elas possam ser votadas e, assim, a mais votada ser eleita como a campeã desse concurso. Então, aguardemos só um minutinho, por gentileza. Está aqui. Bem, deixa eu aparecer. Lembrando que a foto selecionada vai ser a capa do próximo número da revista Geografia e Publicações Avulsas, além de ganhar um kit de livros e uma camisa do Centro Acadêmico de Geografia. Exatamente. As regras do concurso, que a gente pediu para que todos se atentassem, disponibilizamos essas regras num regulamento, eram as seguintes: a pessoa tinha que postar a foto no seu IG pessoal, uma foto sem muitas edições, que não mostrasse um rosto nítido de pessoas que estivessem na fotografia, e a foto deveria estar marcando o centro acadêmico e a coordenação do curso de Geografia. Então, todas as fotografias que a gente vai falar a partir de agora, elas seguiram essa regra, e também a outra regra, que seria marcando a hashtag Quinto Dia do Geógrafo UFP. Então, como primeiro lugar, né, a foto com 849 curtidas, tinha como legenda: a foto do concurso vai ser dessa viagem, que foi linda, em uma visita à fonte Alpes do Buriti, que ocupa uma área de 26 hectares, com formação rochosa milenar, e que atrai bastante turistas. Fica localizado no meio do sertão piauiense, nas margens da rodovia BR-316, e é bastante rica em água, localizada em Dom Expedito Lopes, e a imagem foi registrada em janeiro de 2020 pela Denise Vieira de Araújo. Uma imagem é essa daqui, prontinho. Então, parabéns, Denise, foi a mais bem
é a mais curtida, digamos assim, de todas. Em segundo lugar, a foto com 756 curtidas, tinha como título, né, ao decorrer do dia, as cores do céu vão se misturando, assim como as nossas sensações sendo captadas pelos sentidos. Freire, França, 2020, né, o pôr do sol de Teresina, a fotografia é postada por Lucas Fernandes. Então, essa fotografia foi a segunda mais bem votada. Em terceiro lugar, com 738 curtidas, lembrando que essas curtidas elas foram até às 6 horas do dia de hoje, tá? Então, se tiver um pouco mais do que isso, mas com certeza não, a gente conferiu, não vai ter muito que dê para ultrapassar, né? Uma ultrapassar o lugar da outra. Então, terceira mais bem colocada, com 738 curtidas, Parque Nacional Serra da Capivara, maior concentração de sítios pré-históricos da América. Em destaque, a Pedra Furada, registro feito em atividade de campo na Serra da Capivara em 2019. A foto foi registrada pelo William Nunes, certo? Então, é essa fotografia aí, que também está lá disponível no nossa página do Centro Acadêmico. Lembrando que no canto aí da imagem, pessoal, está aparecendo o número de curtidas, né? Para vocês verem que a gente conferiu direitinho a fotografia e não tem nenhum problema em questão assim, de conferência das curtidas, que foi uma dúvida que foi levantada durante o concurso. Em quarto lugar, com 688 curtidas, a foto do Riacho Natal, de Monsenhor Gil, registrada em fevereiro de 2020 por Felipe Ribeiro, nosso estudante também da graduação. Então, essa foto aqui em quarto lugar. Em quinto lugar, com 656 curtidas, popularmente conhecida como Cachoeira do Urubu Rei, fica localizada na cidade de Pedro II, no Piauí, e possui cerca de 70 metros de altura. Uma das mais altas do nosso estado. A foto foi registrada pelo Victor Memória. Então, é a nossa quinta foto aí do concurso. Então, parabéns aos 5 que venceram nessa primeira etapa, boa sorte. A partir dessa segunda etapa que se inicia ainda hoje, né? Então, compartilhe o link da sua fotografia, que será postado aí na nossa rede social, e que vença, né, o mais estratégico, que tiver mais seguidores, e que, consequentemente, a foto mais bonita também. E, enfim, a gente agradece a todos, né, que participaram dessa iniciativa do Centro Acadêmico e da coordenação do curso de Geografia, né, agradecer a parceria com a revista também do curso, e que foram lindas todas as imagens, está na nossa página, né, na página dos pessoas que participaram, né, digamos assim, essas imagens, então confiram lá a partir das 9 horas da noite, certo? Então, agora o professor Igor pode dar continuidade à nossa conferência. Vou sair aqui. Contigo. Então, seguindo o nosso cronograma, a webconferência de hoje tem como título O Lugar da Geografia da Saúde na Atual Pandemia, e será proferida pela professora Juliana Ramalho Barros. A professora Juliana, ela é graduada em Geografia pela Universidade de Brasília, com mestrado e doutorado também em Geografia pela Universidade Estadual Júlio de Mesquita Filho, campus Rio Claro. Atualmente é professora associada da Universidade Federal de Goiás, em Goiânia, sendo também professora do programa de pós-graduação daquela universidade, do campus também de Goiânia. Já participou de pesquisas conveniadas junto à Universidade de Massachusetts, Universidade de Califórnia, o ITM e a Universidade Nacional da República Tcheca. A professora Juliana tem experiência em climatologia geográfica e geografia da saúde, atuando principalmente nos seguintes temas: estudos regionais, ensino de climatologia, saúde ambiental e aprendizagem criativa. Atenção! Eu quero acrescentar que, durante a webconferência, nós estaremos recebendo perguntas, questionamentos, indagações pelo nosso chat, aqui do YouTube, exclusivamente por ele.
Então, professora, mais uma vez, muito obrigado por aceitar o nosso convite e seja bem-vinda virtualmente ao estado do Piauí. Fique à vontade e obrigado novamente. Olá, boa noite. Obrigada pelas boas-vindas, né? Eu quero agradecer o convite, que me deixa muito feliz, né? Porque, para quem não sabe, eu acho que todo mundo que me conhece sabe disso, né? Que o Piauí é o meu estado do coração, sou filha de piauiense. As minhas últimas férias, né? Como todo ano gosta de ir, as últimas férias de janeiro tive aí. Mas é um prazer estar aí com vocês virtualmente hoje, né? Parabenizar pela programação que está, né? Eu tenho depois assistido os vídeos, acompanhado e visto aí também, a programação, né, está muito boa. Essa iniciativa de aproveitar a Semana do Geógrafo para fazer essas reflexões, né, e a parceria da coordenação de curso com o Centro Acadêmico. E parabenizar o Centro Acadêmico também pelo concurso de fotografia. Bom, então, vamos começar a nossa conversa, né, conversar aqui um pouquinho sobre esse papel da geografia da saúde. E aí eu achei pertinente, primeiro, esclarecer um pouco acerca do que vem a ser a geografia da saúde e o objeto de estudo. A geografia da saúde, que às vezes é também chamada de geografia médica, evoluiu, na verdade começa um pouco como geografia médica, muito feita por médicos inicialmente, depois os médicos, né, vão estudar a geografia. Então, eu acho importante a gente esclarecer um pouco o que é esse objeto de estudo. Eu acho que é importante falar que nós, geógrafos, nós não trabalhamos, por exemplo, com a detecção das doenças. Nós não detectamos casos, na maioria das vezes nem as causas das doenças, embora a gente acabe, às vezes, ficando próximo dos epidemiologistas, trabalhando um pouco e estudando, entendendo algumas relações de causa, mas a gente não realiza diagnóstico, a gente não atende paciente, nosso interesse não é muito no indivíduo, e sim nas populações. A gente auxilia a epidemiologia com os estudos de alguns tipos de variáveis, né? Então, tanto características individuais dentro de cada grupo, renda familiar, número de habitantes por domicílio, características ambientais, o clima, poluição atmosférica, atributos também de grupos ou lugares para os quais não há parâmetros análogos ou individuais, como densidade demográfica, as variáveis, né, e as variáveis espaciais socioeconômicas. Então, para nós é muito importante as noções também de fluxo, de centralidade, que acho que daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre isso. Quando a gente vai pensar em trabalhar com alguns tópicos, nós incluímos aí muito padrões de migração, de população, ecologia política, justiça ambiental, urbanização e outros. Então, a geografia médica, ela tinha muito o foco na doença. A geografia da saúde, ela vai pensar em todos esses parâmetros que influenciam para a prevalência, para o surgimento e a prevalência de algumas doenças. Então, os exemplos aí de algumas variáveis que a geografia pode e tem se utilizado sempre, mas nesse momento, para tentar contribuir, principalmente hoje a gente tem falado muito em indicadores de vulnerabilidade, então são os deslocamentos para acesso a serviços diversos, como tratamento de saúde, compras. Hoje o IBGE divulgou aí uma série de tabelas e já de mapas de alguns fluxos, para tentar entender aí alguns padrões da distribuição espacial da Covid-19 em algumas localidades. As variáveis socioeconômicas, as ligações entre as cidades e regiões, então as ligações rodoviárias, hidroviárias e aéreas, os principais aeroportos e fluxos de passageiro, regiões de influências das cidades. Então, o grande, né, nós temos aí um desafio, como bem coloca para nós o Milton Santos, e aí eu recomendo também quem quer se adentrar, eu vou fazer algumas indicações aqui também de leitura, mas eu recomendaria também a leitura do Metamorfose do Espaço Habitado, do Milton Santos, e aí um grande desafio que a gente tem é encontrar categorias de análise que nos permitam o conhecimento sistemático do espaço. E aí o próprio Milton Santos diz, não importa como a gente queira dar esse nome, né, se a gente vai chamar de organização espacial, de estrutura territorial, ou simplesmente de espaço. Mas para isso, é preciso que a gente conheça as categorias
a gente tenha conhecimento dessas categorias a fim de poder avaliar quais delas são as que melhor vão contemplar as nossas análises. Então, a geografia da saúde, ela não pode se furtar a isso. O Matsori apresentava a geografia, e aí que ele chamava de geografia médica, como um ramo da geografia humana. Depois, quando vem alguns estudos, e aí ele mesmo acaba trazendo a geografia médica como geografia humana. No livro Os Fundamentos Biológicos da Geografia Humana, ele traz essa interface muito forte da geografia médica com o clima. Então, fica a geografia da saúde ou geografia médica, ela é da geografia humana, mas a geografia física se apropria um pouquinho dela, acho que ela é um ramo da geografia. E aí, ela, nesse sentido, por que eu estou fazendo esse parêntese aqui? Porque muitas vezes, quando a gente vai estudar as relações entre saúde e ambiente, muitas vezes as pessoas, elas não querem conhecer muito bem as categorias. Então, a geografia, ela não pode se furtar ao conhecimento profundo das categorias geográficas, porque senão a gente pode correr o risco de se restringir a inventários e mapeamentos, nada contra os mapas também, viu, gente? Eu já vou mostrar alguns mapas que a gente faz, mas que só o mapa por si só traz poucas respostas às relações de causalidade das doenças. Nesse momento, agora, que nós vivemos, o olhar, né, do geógrafos, né, e das ciências humanas e sociais em geral, torna-se fundamental para uma melhor compreensão da pandemia em toda a sua complexidade. Então, todas as áreas são importantes, mas as ciências humanas e as ciências sociais, que nos últimos anos, têm sofrido constantes ataques, né, nós temos sido acusados de não servirmos para nada, só darmos despesa na universidade. Então, na verdade, a gente está num momento em que somos absolutamente necessários nas análises. Isso aí é uma coisa que a gente tem que ter muita clareza. As categorias como território, espaço, lugar, paisagem, juntamente com os conceitos de rede, região, centralidade, e a questão da escala são fundamentais para a geografia da saúde. Basta a gente pensar que o próprio conceito de pandemia é absolutamente, completamente atrelado à noção de escala. Porque o que diferencia epidemia de pandemia, por exemplo, é justamente a abrangência da distribuição espacial dos casos de doença. Então, nós podemos olhar aqui, eu vou compartilhar aqui para a gente dar uma olhadinha nesse conceito, né, e entender um pouco essa questão da escala aqui das doenças, né, e aí já. Então, se a gente for pensar, né, em termos de conceito, eu coloquei aqui até justamente pensando numa escala, né, que embora ela possa variar, mas quando a gente vai ter conceitos que são importantíssimos aí para a epidemiologia, e aí a geografia da saúde acaba também, né, utilizando esses conceitos, quando a gente vai pensar numa epidemia, então daqui a pouco a gente fala da endemia, né, que a endemia seria aí uma ocorrência habitual e que ela pode, né, a escala dela é bastante variável. Quando eu vou pensar no conceito de epidemia, então, é o aumento inesperado dos casos de uma doença em uma ou diversas regiões. Aí a gente até já começa a dialogar com um outro conceito do Matsori, que é o de complexos patogênicos. Então, a gente tem alguns exemplos, né? A gripe suína, a peste pulmônica, conhecida como peste negra. E quando essa doença, né, quando essa determinada doença, ela se espalha pelo mundo, ela atinge proporções mundiais, né? Então, quando a epidemia se espalha pelo mundo, ela vira pandemia. Que é o caso aí agora, né, do que nós estamos vivendo aí da Covid-19, mas a gente tem outros exemplos, como a gripe espanhola, né, a influenza, vários tipos de gripes aí, a varíola. Então, percebam que é absolutamente uma questão de escala. Então, a geografia da saúde jamais pode se desvincular desses conceitos, né, sob pena de ficar aí capenga. Bom, vamos então, né, voltar aqui, deixa eu ver. Eu estava compartilhando a tela, eu não vi se compartilhei, mas não tem problema se não tiver feito, que a gente daqui a pouco vai ver uns mapinhas aí.
Tá? Então, o que a gente vai ter agora, trazendo um pouco, né? Então, eu vou tentar fazer esse contraponto aqui com o atual momento, né? Quando a gente traz isso para a atual pandemia, o que a gente tem, né, perante nós aí, não é só uma doença, né, que por si só já é muita coisa, mas a gente também tem envolvido nisso aí uma complexa teia de relações que vão envolver desde a doença em si, o seu surgimento, a sua incidência, a sua prevalência, a morbidade, mortalidade, mas também a forma como ela se espalhou rapidamente no mundo e o modo como tem atingido e ainda vai atingir as pessoas das mais diferentes maneiras. Assim, é inevitável nós questionarmos acerca de coisas como fluxos, concentrações de pessoas, modos de vida nos centros urbanos, relações de dependência econômica, né, entre os países, entre as cidades, e, sobretudo, pensar na questão da vulnerabilidade. Quem são os grupos mais vulneráveis a essa doença? Então, eu proponho a gente ter um olhar aqui para o Brasil, né, para refletir um pouco, pensar ainda sobre a doença. Bom, segundo aí a Fiocruz, segundo os dados, a gente tem aí alguns estudos que mostram que inicialmente a doença ficou restrita à população mais rica do país. E no final de março começou a ocorrer uma transição e a doença passou a atingir a população mais pobre. Então, as primeiras pessoas infectadas, né, depois eu posso deixar todas essas referências, esses links para vocês aí. As primeiras pessoas infectadas pelo SARS-CoV-2, né, por esse vírus, então foram viajantes, seja pessoas que estavam viajando a negócios ou a passeio, né? Lembra que a gente teve as férias, né, em dezembro e janeiro, e algumas pessoas viajaram para fora do Brasil. Bom, algumas notas de pesquisa publicadas em fevereiro previam que a doença entraria no Brasil, ou por São Paulo ou pelo Rio de Janeiro. Mas São Paulo era a hipótese mais cogitada, porque ali a gente tem o maior aeroporto do país, né? Então, só para a gente situar um pouco isso aí, o Aeroporto Internacional de Guarulhos é o maior do Brasil, com voos de passageiros vindo voos diretos de 103 destinos em 30 países, e 52 voos diários, né, domésticos, conectando-se assim não apenas com as maiores cidades da América Latina, mas também América do Norte, Europa, África e Oriente Médio, diretamente, porque existe um voo direto de São Paulo, de Guarulhos para Dubai. Outra possível porta de entrada, então, seria o Porto do Rio de Janeiro, onde navios cruzeiros internacionais chegam ali todos os dias. E eis que, realmente, o aeroporto, né, foi pelo aeroporto de São Paulo que a doença entrou, não apenas no Brasil, gente, ela foi a porta de entrada, o aeroporto de São Paulo foi a porta de entrada para a doença, né, para a Covid-19 em toda a América Latina. O primeiro caso foi detectado no dia 25 de fevereiro. Era um homem de 61 anos que tinha viajado para a Itália. Então, depois disso, a gente já sabia que não ia tardar a chegar outros casos. E foi o que aconteceu. Pessoas que chegaram da China, da Itália, de outros países. E aí, num primeiro momento, foi colocado que a doença, ela não escolhia classe social. A gente ficou muito atento, né, às notícias, aos comentários, às redes sociais, às matérias, né, da internet, e colocava-se, bom, a doença ela não escolhe classe social. Algumas pessoas diziam, é doença de rico, é doença de quem viaja. E em algumas cidades, o caso aqui de Goiânia, os bairros, né, da classe média, média alta, realmente foram os bairros a registrarem os primeiros casos. Bom, então, diante disso, né, num primeiro momento, a gente tem essa colocação, mas depois, uma vez que a doença chega numa determinada localidade, em se tratando de um vírus com alta capacidade de transmissão, algum tempo depois já não existe mais distinção de classe social. E aí, ao contrário disso, a doença vai nos colocar de frente com diferentes vulnerabilidades. Então, a gente vai ser colocado, né, nós fomos colocados diante de questões como o desmonte do sistema de acesso à saúde, a precarização das relações de trabalho, com fortes repercussões na renda da população. Então, nós vimos aí como a população
que vive do trabalho informal, da população que está sem trabalho, como essa população também, né, se viu vulnerável diante da chegada do vírus. As condições do sistema de transporte coletivo, as pessoas que acessam esse transporte também, a situação das populações que vivem em aglomerados urbanos subnormais, o acesso à água potável, necessidade de deslocamento para atender a serviços de saúde. Então, todas essas, e mais algumas, isso para listar só algumas, foram questões com as quais nós tivemos que lidar. Digo nós, porque na geografia nós estamos atentos a isso, sabemos que algumas respostas, algumas coisas nós vamos ter depois, nós vamos analisar depois, mas já nos vimos aí e verificamos aí a rede de acesso à saúde, os governos, os setores da economia diante de todos esses problemas. Então, assim, eu posso afirmar que a geografia, ela tem plenas condições de atuar, não apenas fornecendo mapas, que também são importantes, de novo, estou falando, gente, nada contra os mapas, adoro, são necessários, são uma ferramenta, né? Utilizando essas ferramentas tecnológicas, juntamente com os conhecimentos sobre o espaço geográfico, para trazer questões à epidemiologia e também auxiliar nas respostas. Então, por meio da utilização de algumas dessas variáveis aí que nós mencionamos anteriormente, que eu mencionei anteriormente, né? E outras variáveis ambientais, como, por exemplo, o clima, também já vou comentar um pouco sobre isso, compreender a prevalência das doenças em determinados localidades e ainda também, com auxílio de técnicas estatísticas, propor modelos preditores. Porque não, nós podemos fazer isso, seja por meio de indicadores de risco, que o risco é a probabilidade da ocorrência de um evento, ou de vulnerabilidade, ou seja, fatores que fazem com que o risco aumente. Então, aqui, eu também aproveito para chamar a atenção que, para a geografia da saúde, eu vou também recordar uma fala do professor Raul Guimarães, da Unesp de Presidente Prudente, logo no início da pandemia, que ele lembrou bem, olha, nós já sabíamos que alguma coisa dessa ia acontecer. Quem estuda geografia da saúde, quem lê sobre isso, quem lê sobre epidemiologia, quem estuda epidemiologia, a gente já sabia que uma hora ia vir. Até porque não é a primeira vez que o Covid aparece, né? Lá em 2002 apareceu, e ao invés de o mundo cuidar de fazer uma vacina, de procurar entender melhor aquilo, a gente teve uma redução dos investimentos em saúde, na indústria, né, os governos ficando cada vez mais dependentes da indústria farmacêutica, do setor privado e de alguns determinados países, mas nós já sabíamos que alguma coisa ia acontecer. As relações que nós temos construído dentro do espaço, dentro do território, as alterações ambientais, a maneira como nós vivemos cada dia mais aglomerados nas cidades. Então, era uma questão de tempo, era de saber, olha, vai demorar mais 10 anos, mais 15 anos, mais 5 anos, e é isso que chegou. Então, aqui, eu chamo a atenção para a necessidade da gente resgatar vários conceitos importantes, específicos aí alguns específicos da geografia da saúde, mas que se aplicam. Um deles eu vou retomar, eu vou voltar, que é o conceito dos complexos patogênicos do Max Sorre. E aí eu indicaria também duas leituras dele, que infelizmente não, mas tem tradução para o espanhol, não, mas o original em francês, que são os Le Fondements de la Géographie Humaine, os Fundamentos da Geografia Humana, e o L'Homme sur la Terre, e que são obras ainda extremamente atuais, para a gente entender um pouco dessa distribuição das doenças, da relação das doenças. Ele fala sobre os gêneros de vida, e esse conceito dos complexos patogênicos, ao mesmo tempo em que ele se dilui um pouco nessa questão dos fluxos, ele ainda tem aí a sua validade para a gente entender alguns padrões. Ele diz que cada região tem uma característica que favorece o surgimento e depois a prevalência, depois aí, né, a permanência de algumas doenças. Então, isso ele chama aí os complexos patogênicos. Então, na época ele classificou o complexo patogênico da malária, do sarampo, ele foi classificando isso aí. Então, essa distribuição, a extensão desse complexo depende de uma série de fatores. Então, gêneros de vida,
quais são os grupos que vivem ali, propensão genética, aspectos naturais, ele aborda muito o clima, a vegetação, em alguns casos também o relevo, para poder trazer essa interface. Eu penso que são aí algumas leituras, né, alguns clássicos da geografia, depois acho que ao final também eu vou indicar que a gente tem que ler outros autores também, retomar a leitura de alguns autores, e vou voltar um pouco nessa parte da cartografia, para a gente também entender um pouco disso como uma ferramenta, como é que a gente consegue enxergar padrões aí por meio da utilização dos mapas. Então, de novo, a geografia não é só a ciência que faz mapa, vamos falar isso porque às vezes tem gente que não é da geografia e pode estar aqui, e a gente também, quando entra no curso, às vezes acha que a geografia é a área do conhecimento que a gente vai saber todos os nomes de todos os acidentes geográficos, todas as cidades e capitais, e fazer mapas, mas a geografia vai muito além disso. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nessa deixa eu ver se agora vai dar certo, né? Agora, deixa eu ver se vai. Se vai dar certo aí, eu consegui compartilhar. Agora está indo. Né? Então, aqui, a gente tem um mapa de mortes por cólera em Londres, que foi feito em 1840. Então, lá na Inglaterra, no final do século XIX, alguns estudiosos da área médica fizeram aí trabalhos que são considerados pioneiros. Então, esse mapa aqui é o mapa que foi feito por um cara chamado John Snow, né? Tem que sempre lembrar, a gente, que fazer a piadinha, né? Não é o John Snow do Game of Thrones. Ele é considerado o pai da epidemiologia moderna, né? O Hipócrates, que é o pai da medicina, também é considerado um pouco aí o pai da geografia da saúde, porque ele faz lá, né, a obra dos ares, das águas, né? E ele vai dialogar já com isso, com a influência do clima, do ar sobre a saúde, mas vamos trazer para um período mais recente. O John Snow, nesse mapa aqui, ele apresenta a hipótese de que o cólera era transmitido mediante a ingestão de água podre, né, de alguma coisa que estava numa água, alguma coisa que não se via, lembrando que nessa época não se falava muito nesse paradigma, né, microbiano, então ele também é alguém que vai trazer isso, e que essa água, né, acabava que existia alguma coisa que jogava, né, esse material contaminado nas águas do rio Tâmisa. E aí, por meio de um mapa, ele conseguiu mapear os casos, com toda a limitação que ele tinha na época, inclusive para a coleta de dados, e ele percebeu que a maior parte das pessoas contaminadas morava perto e ingeria água de uma fonte que estava localizada ali, né, que estava numa determinada fonte, e quando ele foi lá testar, né, a bomba de água, ele percebeu, né, que a água tinha um cheiro ruim, que estava contaminada, e aí a bomba foi isolada e os casos, então, foram controlados. Então, está aí um exemplo do uso da cartografia já lá em 1840 pelo John Snow. Depois disso, ele publicou vários trabalhos. Essa teoria das bactérias, ela ainda não tinha sido muito bem aceita, a teoria microbiana, ainda acreditava-se, né, que os vírus, as bactérias voavam todos pelo ar, né, o paradigma que a gente chama de miasmático, mas a contribuição dele é fundamental aí para a epidemiologia. Então, depois ele foi reconhecido, né, nesse momento aqui, o trabalho dele serviu, foi aplicado, é um exemplo de que um mapa serviu para mitigar uma determinada doença que estava matando as pessoas. Então, tem-se aí um primeiro exemplo, né, do uso da cartografia. Um outro que eu acho que nós não podemos deixar de falar quando vamos falar em geografia da saúde é o Josué de Castro. Percebam que nós estamos falando de médicos, mas o Josué de Castro é um médico que tinha uma interação fantástica com a geografia e que, não à toa, escreve um livro chamado Geografia da Fome, depois tem o Geopolítica da Fome, e o Josué de Castro, ele mapeia as áreas
de fome do Brasil. Então, ele classifica a fome como endêmica ou epidêmica, e ele ainda traz aí as áreas de subnutrição. Ele faz um mapeamento também das carências alimentares dos grupos populacionais que viviam naquelas regiões. Então, traz aí uma contribuição, uma discussão extremamente importante. É outra obra que eu recomendo a leitura para quem quiser adentrar nesse universo da geografia da saúde. É uma leitura absolutamente fundamental. Bom, aqui, ó, porque eu falei dos mapas, então fica parecendo que eu não gosto de mapa, né, gente? Mas não, né? Deixa eu botar isso para cá que fica mais fácil. Então, aqui nós temos um mapa. Esse mapa aqui é parte dos trabalhos que nós temos feito para um grupo que nós temos trabalhado com um grupo de geografia, chamamos de força-tarefa da geografia da saúde. Esses mapas foram feitos pela minha orientanda Tami, Bárbara, né? Agradecer para ela a elaboração dos mapas. E isso aqui, a gente vê o mapa aqui todo bonitinho, né? Alguns deles a gente fica horas discutindo, pensando em como é que vai trabalhar essas variáveis. E, na verdade, o grande lance dos mapas é o depois, né? O que nós vamos enxergar dentro desses mapas. Então, nós ficamos aqui, mapas com municípios e casos notificados, os totais de casos notificados, né, de um determinado período, utilizando aí, por exemplo, pelos agrupamentos populacionais, e conseguimos, nesses mapas, observar aí alguns padrões. Então, aqui para a nossa região, Goiás e Distrito Federal, que não tem como deixar fora, nós trabalhamos aqui, né, para entender, e o mapa, a gente não vai ficar se detalhando muito nisso aqui, mas olhando para ele, nós, com a visão da geografia, nós conseguimos enxergar ali alguns padrões, mas que também isso só nos salta aos olhos, e esse mapa, ele só vai comunicar alguma coisa se a gente utilizar ele como uma ferramenta para uma análise. Então, quem são as pessoas, por que essas localidades aqui, que estão, né, apresentando o maior número de casos, o que tem nesses lugares aqui que eles apresentam os maiores números de casos? Então, vamos lá, pegar os dados do IBGE, pegar o conhecimento que a gente tem sobre a região e saber, olha, são áreas, por exemplo, que polarizam aí, são áreas que atraem fluxos de pessoas, são áreas de elevada densidade demográfica, por exemplo. Então, nós vamos podendo olhar aqui, observar nesse mapa. Agora, o meu aqui, ele deu uma travadinha aqui, gente. Apareceu. Deixa eu ver se vai voltar o anterior. Aqui. Né? O mapa da difusão de casos no estado de Goiás. Então, a partir, né, de alguns interpoladores, também de uma metodologia desenvolvida pelo professor Rafael Catão, que está no nosso grupo da Força Tarefa da Geografia da Saúde, nós trabalhamos aí com essa difusão, pegamos duas datas, né, 7/3 e 10/4, para pensar aí em como é que essa doença se espalhou no estado de Goiás dentro desse período. Uma outra coisa que daí eu fiquei pensando, bom, e qual é o papel, por exemplo, das rodovias principais, dos fluxos? Então tá aí, a gente colocou as rodovias e percebeu que existia existia aí uma coincidência dos maior número de casos com as principais vias de circulação. Então, um outro mapa que é as regiões de influência do estado de Goiás. Então, pegamos aí os dados do IBGE, né, da REGIC, do IBGE, que eu havia comentado a importância desses parâmetros, e fizemos aí alguns testes, a Tami trabalhou bastante nisso, para fazer também de novo, né, para entender. E se a gente for olhar esses mapas com mais detalhe depois, a gente vê também que existe uma combinação aí, né, existe uma concatenação dos fluxos com a ocorrência de casos. É claro, gente, que, de novo, né, o conhecimento sobre escala, o conhecimento sobre a dinâmica dessas regiões, então, as variáveis socioeconômicas, a dinâmica da circulação das pessoas, de fluxo, tudo isso precisa ser conhecido. E aí, nisso, eu puxo a brasa para a geografia mesmo, porque somos nós, geógrafos, que temos esse olhar bem peculiar
sobre o espaço. Somos nós que conseguimos coordenar aí uma série de variáveis dentro desse espaço geográfico. Claro, sempre também dialogando com os nossos colegas de outras áreas. Acho que é fundamental nós dialogarmos não apenas com os profissionais da área da saúde, com os enfermeiros, médicos e epidemiologistas, mas com os cientistas sociais, com os estatísticos, com os ecólogos, com os biólogos. É importantíssimo esse diálogo. Mas nós, utilizando dessas ferramentas, e que eles também produzem mapas muito bons, eles têm uma competência técnica fantástica também, essas pessoas, mas nós, na geografia, nós conseguimos aí, né, se nós nos apropriarmos bem dessas categorias, dessas discussões clássicas da geografia, nós somos capazes, sim, de compreender a difusão espacial e a prevalência também de algumas doenças no espaço. Agora a gente está falando muito da Covid-19, porém, nós também podemos pensar na dengue, nas doenças de veiculação hídrica, as doenças negligenciadas de uma forma geral, doenças respiratórias, que foi, inclusive, o objeto de estudo da minha tese de doutorado, doenças cardiovasculares, né, nós temos aí trabalhos feitos aí para o Brasil inteiro, inclusive tem uma tese de doutorado produzida aí por um professor do IFPI, associando doença cardiovascular com as temperaturas em Teresina. Então, temos um trabalho em produção aqui em Goiânia também, uma tese de doutorado de uma orientanda minha, a Érica. Então, essas outras relações, a gente não para de pensar nelas aí nem um minuto, sabendo que não somos capazes de abarcar tudo, porque algumas doenças têm uma componente genética muito forte, a componente dos gêneros de vida, então, existe toda uma associação, mas responder alguma coisa é melhor do que não responder nada, né? Esse outro mapa aqui, que aí, esse é o mapa que a gente ainda precisa, talvez, essas variáveis são sempre aprimoradas, à medida em que os casos vão aparecendo, vão sendo notificados, nós vamos atualizando, mas esse é um mapa com classes de vulnerabilidade, que levam em conta aí uma série de fatores, então, os fatores, mas aqui principalmente os fatores socioeconômicos, as vias de circulação, renda da população, uma série de fatores aqui para a gente chegar numa vulnerabilidade alta, que nós precisamos ainda, talvez em alguns momentos, aprimorar, porque, de novo, quando a gente faz, né, então, se vocês olharem de uma forma mais geral, ele vai dar uma vulnerabilidade alta aqui para o Nordeste goiano e para a região de Goiânia, para a região metropolitana aqui. E quando a gente faz um mapa específico para Goiânia, ele já vai dividir pelos bairros e apontar e dar essa cara dessa vulnerabilidade aí numa outra escala. Isso são exemplos aqui só para a gente poder visualizar um pouco, né, do que essa geografia, do que a geografia da saúde tem feito. Na Inglaterra, a gente também tem, né, no Royal College, né, Real Sociedade Britânica, também vários estudos, uma página inteira dedicada aos estudos dos geógrafos. A universidade, o estudo da Johns Hopkins, que ficou bem famoso no início, está lá o acompanhamento da evolução dos casos por país, os números de óbito, a distribuição espacial das doenças. Esse outro mapa aqui, eu peguei de um colega lá do grupo, que é um mapa do Tocantins, que é o nosso estado aqui também vizinho, e que esse mapa, ele segue bastante, a gente consegue ver bastante a distribuição das doenças em razão da rodovia, né, uma coincidência aí com as localidades que estão localizadas próximas à BR-153. E aí tem as cidades que polarizam essas regiões, onde as pessoas vão para tratamento de saúde, vão para fazer compra, são eixos de circulação que as pessoas acessam aqui em Goiânia, bastante, então também esse mapa foi divulgado agora há poucos dias no nosso grupo, e os colegas ainda estão aí discutindo as análises, assim, dos resultados, da questão dos motivos, né, desses resultados terem aparecido, porque aí faz o mapa e depois vem mais um monte de pergunta depois pelo mapa, né. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Acho. Nós tem aqui um outro, que é um outro exemplo da região sul, mapa de densidade dos casos, e nesse a gente consegue ver um pouco também dessa rota da doença, que começa ali
pelas cidades, então, começa, na verdade, né, o aumento dos casos está ali nas regiões metropolitanas, então está ali em Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre, e depois se deslocando para o interior do estado. Também são análises preliminares. Finalmente, vou mostrar o que eu comentei com vocês hoje, do mapa que saiu hoje do mapa do IBGE, dos mapas interativos, que saíram aí alguns resultados mostrando a relação entre a busca de serviços de saúde e, então, os fluxos, um pouco desses fluxos e os casos de Covid-19. E aí, na pesquisa, o IBGE coloca aí a busca por serviços de baixa e média complexidade e de alta complexidade, a média do deslocamento, né, da distância, e as cidades que atraem os deslocamentos e por que motivo elas atraem os deslocamentos. Então, Goiânia, por exemplo, atrai o maior número de pessoas de outras cidades para o tratamento de baixa e média complexidade. Manaus atrai deslocamentos para tratamento, atrai maiores deslocamentos, ou seja, as pessoas andam em média ali 418 quilômetros até Manaus para poder buscar um tratamento. E coloca aí para os tratamentos de alta complexidade. Isso são exemplos, porque a partir daqui, esse, por exemplo, foi um dado que saiu hoje, que a gente, né, teve mais acesso, tá mais melhorado de ontem para hoje, mas isso aqui são coisas que nós podemos utilizar nas nossas análises. São números, mas que nós podemos utilizar para ver quem são essas pessoas, que grupos são esses, por que essas pessoas saem para buscar tratamento em Manaus, em Goiânia, em Santa Catarina, que aí está pelo estado, né, mas aí tem um destaque para a cidade de Chapecó, porque tratamento de alta complexidade no Rio de Janeiro, no Mato Grosso, no Amazonas, em Roraima. Então, a partir dos dados, a gente vai fazer perguntas e vai buscar as respostas naquelas categorias para responder essas perguntas. Deixa eu voltar aqui e parar de compartilhar minha tela. Foi. Bom, então, eu acho que o que eu queria trazer para vocês era um pouco dessa reflexão. Com relação aí, né, às questões ambientais ligadas à ocorrência da Covid-19. Nós temos ainda muitas perguntas sendo feitas, algumas respostas aparecendo. Uma questão que incidiu muito, e aí como eu trabalho com a parte da climatologia, é a relação entre temperatura e a vida do vírus, vamos falar assim. No início, antes mesmo da gente entrar em isolamento, eu escutava muito aqui, quando chegar aqui em Goiânia não vai ter muito problema, porque aqui as temperaturas são altas, o vírus ele não gosta de lugar quente, lá na Europa está acontecendo porque lá está no inverno. Bom, nós já sabemos que esses vírus, né, dessas modalidades de gripe, da influenza, eles realmente, existe uma componente ali que eles predominam, eles prevalecem no período do inverno. Mas também a gente não pode deixar de considerar alguns fatores comportamentais. Então, nesse período de inverno, as pessoas ficam mais em locais fechados, ficam ficam menos ao ar livre. Então, o que acontece? Facilita um pouco a propagação desse vírus. Tudo para a gente é novo, gente. O pessoal da epidemiologia, né, da genética, da virologia, todo mundo aí debruçados para entender melhor esse vírus. Mas o que alguns artigos já no começo estavam mostrando para nós, e aqui no Brasil a gente já vê pela difusão delas que se fosse verdade que a temperatura não deixaria o vírus ficar vivo, a gente não teria aí um número de casos tão elevados em cidades como Manaus, como agora Palmas, né, e algumas regiões onde as temperaturas são muito elevadas. Mesmo aqui em Goiânia, que nós temos temperaturas bastante elevadas. O que nós temos aí, um pouco mais concreto, e até o professor Francisco Mendonça, da Universidade Federal do Paraná, também tem trazido para a gente alguns trabalhos que eles estão desenvolvendo lá no Laboratório de Climatologia,
de cá eu estou aqui na fazenda das coletas de dados, porque para nós aqui os casos começaram a aumentar com mais força um pouquinho depois, mas existe uma relação até que é muito mais forte entre o vírus e a radiação solar. Então, tudo indica que ele não gosta muito da radiação ultravioleta. Então, pode estar quente, mas se estiver nublado, ele já consegue resistir um pouquinho mais. Agora, se tiver alta incidência de radiação solar, aí agora nesse período do inverno, aqui para nós o céu fica limpo, fica claro. Ah, então beleza, agora está tudo certo. É inverno, mas o céu está claro. Não, gente, porque aí com a inclinação do eixo da Terra, inverno, entra menos radiação. E esse não é o único fator. Então, lembrando que, como eu disse no final, hashtag fiquem em casa, se cuidem, cumpram as regras de isolamento, fiquem querendo ir para a rua, porque a gente ainda está estudando, ainda está tentando entender. O pessoal das áreas da epidemia, eles estão aí correndo atrás de uma vacina, então não é bem assim. Mas são coisas que a gente ainda vai entender, que a gente ainda vai estudar. A gente vai poder olhar depois a repercussão desse isolamento na natureza, no meio ambiente. O que aconteceu quando as pessoas ficaram mais em casa? A temperatura diminuiu, a qualidade da água melhorou, a poluição atmosférica diminuiu. Isso também são coisas que nós vamos olhar. Essas são decorrências indiretas do que nós estamos passando. Então, para isso, eu recomendo aqui, realmente, né, as leituras do Max Sorri, do próprio Lablache, que vai discutir também a questão do espaço, né, o Milton Santos, né, temos que ler, porque fala bastante. Vou citar aqui, indicar também as leituras da professora Inaília de Castro, que trata sobre escala, o Paulo César da Costa Gomes com os conceitos de região, Rogério Heisbert com território, a Leila Cristina Dias com os conceitos de redes, né, dentro da geografia, Bruno Latour, a teoria ator-rede, acho que ela é bem bacana para a gente da geografia também conhecer, se apropriar um pouco mais dela, e outros autores, né, não vamos prescindir dos filósofos, dos historiadores. Então o Byung-Chul Han, que é o filósofo aí do momento, mas o livro dele, Sociedade do Cansaço, traz muita coisa para a gente pensar sobre o nosso próprio modelo de vida, o próprio modelo, como as relações de trabalho, as relações da nossa saúde são construídas aí dentro desse modelo, esse modelo do capitalismo atual mesmo, né? E outros, né? O Achille Mbembe com a necropolítica, mas também com o outro, ele escreveu agora nesse período, né? O Direito Universal à Respiração, que é bem interessante. Então, também recomendo outras leituras. A gente tem outras pessoas falando, pensando sobre isso. Além, né, então, do Byung-Chul Han, já falei do Achille Mbembe, o Ailton Krenak também, que é um olhar de um indígena sobre toda essa questão. Ele já havia lançado o livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, mas ele já agora, nesse período, já trouxe outras coisas, outros materiais, e que são outras pessoas, outras visões, outros olhares. E a geografia não prescinde de nada disso, não deve prescindir. É aí que está a riqueza. Não é que a gente vai ficar pensando em todas, pegando todas as coisas e fazendo um mosaico, mas isso tudo ajuda a gente a compreender um pouco mais essas relações, a dialogar com os outros geógrafos que escreveram para nós e a fazer aí a nossa escrita e a nossa produção. Bom, eu acho que é isso, né? Já devo ter falado um monte, e agora estou aqui para a gente seguir conversando, né? Agora conversar, né? Vocês poderem fazer as perguntas ou os comentários, querem acrescentar alguma coisa, estou aqui. Então, professora, mais uma vez, eu nunca vou deixar de agradecer por aceitar o convite. Nós agradecemos a rica reflexão realizada pela senhora, que deixou de forma clara e didática o papel da geografia nessa discussão em tempos de pandemia, como na análise das variáveis, centralidade, os fluxos, a questão cartográfica, o saneamento básico, além do papel de outros profissionais. Aqui eu quero aproveitar a oportunidade para citar a presença, a participação
da professora Bartira Viana, do professor Ivan Mauro Silva, do professor Ele Franciano orientando ele, Coelho, né? justamente, professor Davi Rabelo, Wesley Carneiro, Ronê de Souza, Werton Costa e Cícero Rodrigues. Nós conseguimos identificar alguns estados que estão assistindo nesse momento, além do Piauí, o Maranhão, Goiás, Mato Grosso, Ceará e Pernambuco. E Tem muitas cidades do DF, tem interior. Minas também, viu? Que tem minhas orientações estão em Minas, tem DF. Atualizei agora na lista. Há muitas cidades do interior do Piauí. Eu dividi aqui 3 blocos de pergunta. Ok, Cada vou um, anotando. cada um com dois questionamentos, 2 provocações. O primeiro bloco. Nesse momento, a geografia da saúde se sobressai como campo de estudo aplicado da ciência geográfica e como a geografia da saúde tem contribuído com análises e informações para ajudar no controle da pandemia e de outras doenças. Bom, vamos lá. Sim, vejo que ela se sobressai bastante, né? Como esse campo de análise de prática também, porque estamos aqui trabalhando, compilando dados e fazendo justamente esse diálogo entre os dados que são gerados, entre as variáveis socioeconômicas, a compreensão do espaço. Então, eu vejo que ela se sobressai, sim. Tanto é que até gente que nem conhecia, nem ouvia falar de geografia da saúde, agora fala de geografia da saúde, quer fazer geografia da saúde, a procura dos alunos por esse tema aumentou bastante, então penso que sim. E a contribuição, ela é bem efetiva, viu? Nós temos aí vários geógrafos da saúde. Aliás, eu não gosto muito de usar esse termo, porque são geógrafos, né? Como também não gosto do termo climatologista, né? Mas nós temos vários geógrafos que atuam no campo da geografia da saúde, que estão colaborando dentro mesmo da Fiocruz, do Ministério da Saúde, nós nas universidades também produzindo os diagnósticos, os mapeamentos, né, como eu falei, com bastante cuidado, porque só mapa por si só, com um monte de dado de caso, não comunica nada, né? Mas fazendo aí esse diálogo com a questão da vulnerabilidade, trabalhando com variáveis como gênero, né? Então, quem são os mais afetados por essa doença? Gênero, raça, renda, quantidade de moradores por residência, uma série de coisas aí, né, que a geografia tem contribuído justamente com a atuação dentro de secretarias de saúde, né, dentro dos comitês aí de emergência, temos sim. Então, na verdade, com esses dados, né, a gente acaba, às vezes, produzindo aí os diagnósticos para poder trabalhar. Digamos, a gente não tem a vacina, a gente não vai trabalhar nisso. Lembrando, né, não somos epidemiologistas para descobrir vacina, para tratar paciente e curar ninguém. Como disse o professor Raul também numa live que ele fez, né, nós também não somos psicólogos nesse momento, né, então a gente não pode ficar cuidando muito de algumas coisas, mas estamos trabalhando para tentar entender, sim, essas variáveis. E trabalhar com variáveis preditoras. Eu acho que alguns de nós, que é o caso do meu grupo aqui, a gente tem tentado trabalhar de forma também a pensar em coisas que vão, digamos assim, predizer para depois, né? Porque isso, infelizmente, a tendência é que isso não vai acabar agora. Então, tem sim. Aí o bloco 2, quais as maiores dificuldades para estudos sobre a geografia da saúde aqui no Brasil, tendo em vista que temos uma vasta extensão territorial e cada região brasileira com peculiaridades distintas, e de que forma a justiça social e ambiental podem nos auxiliar. Dificuldades, principalmente eu acho que com relação aos dados, né? Nós temos ainda uma dificuldade para a obtenção de dados, que é muito grande. O Ministério da Saúde, a gente tem o DataSUS, a gente tem os bancos aí. Aqui em Goiás, a gente tem um trabalho bem interessante da Secretaria Estadual, que é o Conecta SUS.
Então, tem aí algumas iniciativas, mas a obtenção desses dados ainda é uma grande dificuldade, justamente dada essa extensão territorial. Muitas vezes as secretarias não conseguem compilar esses dados, a questão também da temporalidade desse dado, então, às vezes, quando a gente vai ter um dado, uma doença, ela já aconteceu, está desatualizado, ou não está normalizado de acordo com a população, então, existe um pouco aí essa questão de acesso, de disponibilidade e de qualidade de dados. Mas, como disse outro dia, né, o técnico lá do Conecta SUS, é melhor, às vezes, ter algum dado que a gente fale, olha, ele não é tão bom do que não ter dado nenhum. Mas essa é uma das principais dificuldades. Foi a justiça ambiental e... A social e a ambiental. Eu penso que isso está totalmente vinculado à geografia da saúde. Essa é uma coisa, assim, que eu não enxergava muito quando eu fui fazer lá meu doutorado, não se falava muito nisso, né? Não enxergava muito, mas cada dia mais eu tenho recorrido a leituras que me levam para esse caminho, né? Tanto as leituras da própria geografia, como os autores da sociologia, da antropologia, discutem, né? Essa questão. Eu acho que como a gente vai considerar que a geografia da saúde, um ramo dela, não é só ficar explicando doença, mas é também acesso a serviços de saúde, a vulnerabilidade de determinadas populações, então a justiça social e ambiental, elas são fundamentais aí para a gente poder, digamos assim, ter mais respostas dentro da geografia da saúde, né, para contemplar. Então, eu agradeço a quem fez a pergunta, e acho que também quem quer se embrenhar nesse universo tem que também fazer leituras nessa área, e penso que as pesquisas precisam se aprofundar mais nisso, né? Nisso, acho que é novo ainda, e então existe aí um caminho para ser explorado, trazendo essas questões de justiça ambiental, justiça social e saúde. Certo. O terceiro bloco é qual o papel da geografia da saúde no âmbito das políticas públicas e quais os desafios dessa área que vem sofrendo atualmente, quais os desafios da geografia da saúde. E a penúltima pergunta, a rápida disseminação da Covid-19 é um efeito colateral, entre aspas, da globalização? Aí a pessoa interrogou. Tá. E colocou entre aspas efeito colateral. Tá, então deixa eu ver aqui rápido, eu só vou colocar aqui, mas talvez depois eu te pergunte de novo aqui. Certo. Bom, eu, assim, vou ter as minhas opiniões, tenho cá minhas opiniões sobre essa última, vou falar, mas, né, não tenho respostas, não sou a única a pensar sobre isso. Mas vamos lá, o papel da geografia nas políticas públicas, a geografia da saúde, uma das coisas que ela pode atuar, que atua, é a questão do pensar o acesso aos serviços de saúde, a questão da territorialização mesmo do acesso a esses serviços, que pensar em quais são os atores que estão envolvidos nisso, né, que é o Estado, é quem oferece o serviço, para quem o serviço é oferecido. Então, o geógrafo, ele tem um papel muito forte, né, ele tem possibilidade de atuação muito forte, também ligado às políticas de planejamento para o acesso, né, aos serviços de saúde, para também a promoção da saúde da população, lembrando daquele conceito de saúde, que não é só ausência de doença, né, mas envolve aí uma gama de elementos que vão englobar, que vão fazer parte desse conceito de saúde. E os desafios, bom, em primeiro lugar, é as pessoas enxergarem que o geógrafo faz isso, né, que as geógrafas e geógrafos fazem isso. Muita gente não sabe. Às vezes a gente vai num lugar, tem lá um geógrafo trabalhando, e as pessoas não sabem, pensam que é alguém bem mais da área da saúde. Então, não sabem que a gente tem, às vezes, essa competência, habilidade. Nesse momento também, a gente não pode se furtar um pouco a falar, eu, pelo menos, né, não vou me furtar de falar, que também um dos desafios é esse momento que a gente está vivendo de uma descrença da ciência, né, de uma... agora é o senso comum que prevalece, por mais que eu tenha um pensamento que o senso comum, muitas vezes a partir dele a gente gera conhecimento, a filosofia mostra isso para a gente, mas a gente está num momento, assim,
da ciência, embora a gente viu no início, né, é a ciência que vai dar as respostas, é a ciência que vai resolver, mas no poder público a gente está cheio de gente que desacredita a ciência. Então, vai desacreditar o nosso trabalho também. Esse é um desafio. E o desafio de achar que as ciências humanas não fazem nada, não contribuem com nada, que a gente só dá despesa para as universidades, que a gente só dá despesa para o Brasil, que a gente não faz nada de útil, né? Se a gente pegar aí os últimos planejamentos aí em termos de políticas públicas para a educação, para fomento à pesquisa, elas contemplam as ciências exatas e as ciências da saúde. E as humanas ficam fora, porque acham que a gente não serve para nada. E então esse é um desafio para nós desenvolvermos pesquisa e para sermos vistos nesse campo como pessoas que podem atuar, como grupos que podem atuar e contribuir efetivamente para as políticas públicas. Sobre a rápida disseminação do EP, né, da doença, eu acho que pode, assim, às vezes eu fico meio, né, como que eu vou sair afirmando isso? Mas a gente não pode desconsiderar que essa globalização atual, né, temos vários momentos aí, a gente não pode desconsiderar que que sim, essa questão dos fluxos, da rapidez dos transportes, da fluidez, essa quebra, né, o espaço, né, que às vezes se dilui, né, o espaço-tempo que se dilui ali, quando você viaja, né, quer dizer, quanto tempo demorava uma viagem, quanto tempo demora hoje, né, antigamente, para sair daqui e chegar até a China, quanto tempo demorava? Hoje, no máximo um dia de viagem, no máximo 24 horas você traz, então, esse é o tempo de transportar uma doença. Só que então, a gente pode pensar nessa questão principal dos fluxos, mas também pensar não só na disseminação da doença, mas como a doença é tratada, como o tratamento também. Por quê? Porque nós vamos ver que a gente tem um único país que concentra uma parte muito grande da produção, né, dos insumos, dos equipamentos de proteção, e aí tudo o quê? Fruto dessa globalização. Então, quando você tem essa concentração da produção, essa divisão, né, essa produção tão concentrada, isso repercute não só, a meu ver, na disseminação da doença, mas também na resposta que se pode dar a ela, né? Então, eu acho que tem uma componente, sim, desses fluxos, que é tudo muito rápido, né? Então, vamos ver com que rapidez ela se espalhou. Ela chegou aqui, nem tinha começado o inverno ainda, né? Nem começou ainda. E ela já estava aqui, porque ela veio para os viajantes. Mas não é só isso, né? Como ela se dissemina também, em cada país vai depender das suas condições de vulnerabilidade ambiental, socioeconômica, né? Então, uma série de fatores. Mas eu acho que é, assim, uma parte disso, tem uma fatia disso que é, sim, um efeito colateral da globalização. E a última pergunta, o último questionamento. Em um período pós-pandemia, é possível fazer uma projeção quanto à precarização dos serviços públicos, como saúde, segurança e educação, no caso, a menor oferta de vagas nas universidades? Então, gente, que pergunta é essa, né? Porque a gente fica querendo fazer umas projeções para o futuro, né? E em vários momentos desse isolamento, a gente que está ainda cumprindo direitinho, que está cumprindo, fica pensando muito nisso, né, o tempo inteiro. Mas eu penso sim que não virão tempos fáceis, né? Não virão tempos fáceis, porque o capitalismo também já vinha numa crise, mas eu acho que ele não vai morrer, né? Como diz o David Harvey, ele sempre se reinventa, mas acho que esse abismo vai aumentar. Nesse momento agora, as empresas, por não quererem diminuir suas margens de lucro, elas estão mandando as pessoas irem embora. Como eu falei, quando eu disse na minha fala, a gente já vinha aí num momento de precarização de relações de trabalho, e agora eu não vejo perspectiva para isso mudar, para isso melhorar, né? Na verdade, o que a gente observa? Que deveria haver, que a necessidade de intervenção do Estado, ela é muito grande. E eu não vejo essa perspectiva aqui para nós, né? Para nós, não temos, porque a nossa liderança, né, digamos,
ela não acredita no que está acontecendo, né, faz pouco caso, faz piada. E dentro das universidades, né, quando você fala de menores ofertas de vaga, eu ainda não ouço falar sobre isso, mas fico preocupada com outras formas de exclusão, né? Então, por exemplo, quando se fala em implementar o ensino remoto, tanto nas universidades privadas como nas públicas, eu fico pensando, quem é que tem acesso a uma internet de qualidade? Quem é que tem acesso, né, quem é que consegue se comunicar, porque a gente tem aí diferentes realidades de pessoas que têm problema com o idioma, se a gente for pensar em populações, nos alunos indígenas, quilombolas, a questão, né, mesmo da escrita, do falar, da atenção, eu fico pensando, e os alunos com necessidades especiais, como é que vão acompanhar essas aulas? E aí, o que eu vejo, né? Que esse momento pandemia, da implementação, por exemplo, dessas aulas remotas em algumas universidades, ele pode ser um teste, um piloto, para que isso seja implementado no futuro. E aí nós vamos ter, então, não precisa reduzir as vagas, né, Ícaro? Simplesmente as pessoas vão se excluir naturalmente, dependendo de onde elas estiverem, elas não vão ter acesso. Então, não precisa acabar com as políticas afirmativas no papel. Elas, por si só, vão ser minadas aí nesse momento. Então, eu vejo, assim, que que nós vamos ter tempos que não vão ser fáceis. Serão tempos em que vamos ter que lutar muito. Inclusive, às vezes, com os nossos próprios pares, que acreditam nessas coisas, não, de que o mundo vai ser diferente, que as pessoas vão ser melhor, que a tecnologia ajuda tudo, né? Que isso aqui é muito bacana, nós estamos aqui, tem várias pessoas vendo, é um jeito de estar junto, mas a gente não tem depois uma reflexão, não tem, né? Então, eu acho que, com relação à saúde, também não vejo perspectivas melhor. Na verdade, a gente vai ter uma retirada de recursos de algumas áreas destinadas à saúde, mas vejo que cada vez mais nosso país é colocado na mão de alguns, né, do Congresso, que negocia, mas é sempre o toma lá da cá. Então, eu não vejo, eu não sei se eu respondi muita pergunta, mas eu não vejo tempos muito fáceis, não. Penso que nós vamos ter que nos reinventar, mas não desse jeito de reinventar, sabe, vamos aderir, vamos ter que inventar outras formas de nos articularmos, de nos unirmos para tentar vencer isso. É a negação da ciência somada com a ausência política administrativa que vai aumentando toda essa... O que já estava complicado está ficando ainda cada vez mais complicado. E cada dia não temos notícia muito boa, não nos sentimos amparados pelo Estado, pelos nossos governos, né? Então fica difícil. Professora, muito obrigado. Então, eu passo a palavra para a coordenadora do curso, professora Bartira Viana. Está aparecendo por aí. Pronto, está aparecendo por aí. Professora Bartira. Então, boa noite a todos e a todas, né? Gostaria de agradecer a professora Juliana, né, pela excelente palestra, né, por mostrar que realmente os geógrafos, os estudos dos geógrafos são importantes, sejam trabalhos individuais, trabalhos dos grupos de pesquisa, mas que cada vez mais, né, são estudos que têm que ser estimulados, né, que têm que ter investimentos direcionados, né, mas que, infelizmente, né, diante de toda essa conjuntura, né, estamos vendo uma situação bem complicada exatamente pela falta de apoio, pela falta de incentivo, mas cada vez mais o nosso papel, né, está sendo reforçado, que ele é necessário para que as políticas públicas sejam tomadas, né, de forma mais efetiva, né, mas, infelizmente, é uma situação que nós estamos, né, aprendendo a conviver e, claro, né, a sobreviver diante de situações tão complexas que é uma doença que tem que ser alastrada no mundo todo, né, mas que, ao mesmo tempo, é pouco conhecida, né, e, claro, a falta dos investimentos na ciência, né, tem contribuído para essa ausência, né, de um conhecimento mais efetivo sobre ela. Então, é um prazer grande em conhecê-la, né, então, estamos muito felizes pela sua participação, né, esperamos que, né, possamos conhecer pessoalmente, né, em outros momentos, em outra situação, né, e claro, né, que esse momento sirva para os geógrafos perceberem que eles são importantes, seja, né, enquanto geógrafos, enquanto professores de geografia, né, que sempre há essa discussão, na verdade, né, os professores de geografia são geógrafos também, e, consequentemente,
né, precisamos sim, né, nos dedicarmos, conhecer essa realidade para poder estar contribuindo, né, seja em sala de aula, seja através de estudos publicados, mas sempre contribuindo para que, né, a nossa ciência possa evoluir. Então, um prazer conhecê-los, também agradecer a participação de todos, professores, alunos, né, agora, né, de forma, né, no âmbito nacional, né, nosso evento, que é o lado bom, né, desse momento, dessa nova situação, é poder estar convivendo, nem que seja virtualmente, com um grupo de pessoas cada vez mais amplo. Então, parabenizar e desejar felicidade para todos. Hashtag fique em casa se puder. Obrigada, boa noite. Obrigada, professora. Deixa com a senhora. Obrigada, professora Martina. É um prazer vê-la, conhecê-la mesmo que por aqui, mas eu também espero que logo, logo possamos estar juntas pessoalmente aqui em Goiânia, aí no Piauí, né? E que fique aqui esse momento para futuras parcerias também. Nós aqui estamos à disposição para as colaborações, para as pesquisas, para os grupos de trabalho, para as publicações, para as orientações. Foi um grande prazer, espero ter contribuído para trazer esse diálogo, que a ideia foi realmente valorizar a nossa profissão, valorizar, eu costumo dizer, geografia, frisar sempre, a geografia não foi uma segunda opção na minha vida, a geografia era o curso que eu queria fazer e que eu tive a oportunidade de fazer, fui incentivada, tive apoio dos meus pais para isso, então, que fique, né, aí o incentivo à nossa carreira, à nossa profissão, e, mais uma vez, parabéns pelo evento, mais uma vez, né, a qualidade, né, dos outros palestrantes muito boa, e espero, então, que logo, logo passemos por isso e nos encontremos. E fiquem em casa. Se puderem, fiquem em casa. A nós é que agradecemos. Então, vamos para os avisos finais, né, da nossa webconferência. Como já é padrão, depois da fala dos palestrantes, nós vamos para alguns avisos. Lembrando que amanhã, a programação da Geografia à Distância, vamos ter uma palestra sobre climatologia e Covid, mitos e verdades. Maiores informações, entre no Instagram do @geografiacadufp. Lembrando que, como o Verlando comentou sobre o concurso de fotografia, após a transmissão que está tendo agora, serão postadas as 5 fotografias mais curtidas para ter a segunda etapa, que agora as curtidas serão pelo Instagram do Cagel. E, por fim, eu faço o convite para a nossa penúltima webconferência, que vai ser na próxima segunda-feira, dia 22 de maio, nesse mesmo horário, com o professor Valdemir Lima dos Santos, da Universidade Federal do Acre, com o tema Reflexões sobre a contribuição das expedições geográficas no campo da geografia física. E, no dia 28, teremos uma mesa redonda e a conferência de encerramento com a professora Dice Suertegaray. Mais uma vez, obrigado a todos. Se puderem, fiquem em casa. Eu acho que esse é o nosso mantra no momento. E obrigado novamente. Professor Juliano, eu deixo a palavra com a senhora. Bom, é isso. Então, mais uma vez, agradecer a todos pela participação, parabenizar pelo evento. Então, eu vou aproveitar essa palavra que você me deu para divulgar que logo nos próximos dias, fiquem atentos, a revista IGEA, da Universidade Federal de Uberlândia, vai divulgar em um número especial com trabalhos em geografia da saúde voltados para a Covid-19. E aí tem um artigo nosso lá, meu com as minhas orientandas, e outros trabalhos de outros geógrafos que estão aí nesse momento se debruçando. Então, acho que para quem está interessado no tema, para quem quer pensar melhor, se aprofundar, acho que vai ser um documento aí bastante importante, com algumas referências. E muito obrigada. Obrigado a todos e boa noite. Até segunda-feira.